Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu será de pé. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu será. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvando e agradecendo a Deus por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, e mais uma vez o privilégio de nos reunirmos e aqui, unidos, elevarmos a Deus a nossa gratidão, apresentando a Ele o nosso culto nacional, que Ele possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, como um sacrifício santo e agradável diante da sua presença, e que Ele ache graça em falar conosco nessa noite, através da sua palavra lida, através da sua palavra pregada, para que saiamos aqui restaurados em nossas forças para a nossa caminhada de fé, em nome de Jesus. Quero pedir para o pastor Gilson estar orando conosco, agradecendo pelo período de oração e já orando pela abertura desse período de louvor e palavra que teremos. Até 10 para as 9. Né? A gente já aproveita e fala que amanhã nós temos oração aqui das 20 às 21, com toda a igreja. Nós estamos esse mês todo de oração. E muitas vezes eu não consigo estar aqui todos os dias, tem que dar algum apoio para a Manéia, é uma situação bastante difícil. Hoje foi uma correria lá, e a gente ainda, por conta da tal da tia Beth, né? Eu arrumei uma tia depois de adulta, né? A tia Beth não estava muito bem, mas aí Deus deu graça e a gente conseguiu chegar, graças a Deus. Mas lance no grupo, convoque o pessoal, para nós estamos em oração todo esse mês. Quando eu não estou aqui, eu fico orando em casa. Amém, queridos? Oremos, Deus bendito eterno, nesse momento, Pai, nós queremos receber a Tua palavra. Use ela do Teu servo como sempre usado, Senhor, com graça, sabedoria, Senhor, com autoridade da Tua palavra, na unção do Teu Espírito Santo. Fala comigo nesta noite, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua palavra, Senhor, para ser exortado se necessário, mas também que eu seja consolado e edificado para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode ser, irmãos? Amém? Lembrando que os irmãos estão em pé. Colossenses capítulo 3. A gente vai voltar um pouco, irmãos. Como na semana passada, os irmãos que estavam aqui, os irmãos perceberam que eu comecei falando um pouco atrás, no final do capítulo 2, para que a gente entendesse o que Paulo estava tentando nos passar aí no início do capítulo 3, porque o início do capítulo 3 é uma continuação do que ele estava dizendo no capítulo 2. Então eu quero
voltar no capítulo 2, e aí a gente faz uma leitura alternada, do versículo 14 até o primeiro versículo do capítulo 3. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler Colossenses 2, do 14 até o 23, e finalizaremos a leitura todos juntos no primeiro versículo do capítulo 3. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, É não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescer em aumento de Deus. se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda ordenanças como se vivesseis no mundo, Tais como não toques, não provas, não abuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, têm devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. todos juntos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Pode sentar. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, amigos. Na semana passada, nos poucos minutos que a gente falou sobre esse texto, esse é um texto bastante profundo e a gente tem muita coisa para extrair aqui, né? Quem dera, se eu fosse um bom pregador, eu ia ter muita coisa para falar aqui, mas o irmão Manuel fala que o poço é fundo, né? O balde é pequeno e a corda é curta, né? Então, eu estou nessa situação essa noite, irmãos. Mas a gente pode comentar alguma coisa aqui através da orientação do Espírito Santo, porque este que vos fala, eu não tenho nada para oferecer para vocês, irmãos, mas você vem nessa noite ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo tem algo para vocês nessa noite, amém? Então, irmãos, eu comentei com os irmãos na semana passada que Paulo ele estava orientando a igreja de Colossos e dentro desse contexto dessa carta aos irmãos de Colossos, lá no livro de Colossenses, eu até aconselho vocês, se vocês ainda não leram o livro de Colossenses, ele é um livro bastante curto, tem poucos capítulos, né? Mas o livro de Colossenses, se você lê ele sozinho, está falando, né, meu irmão? Se você lê o livro de Colossenses, mas vocês estão me ouvindo, né, irmãos? Se vocês não me ouvirem, vocês...
que é a bateria aqui, viu? Os dois estão com a bateria apontada. Mas como eu falava, irmãos, nesse contexto da carta aos irmãos de Colossos, existia uma coisa chamada, que os pregadores e os teólogos chamam de heresia de Colossos. E acho que esse está desligado. E essa heresia de Colossos, ela só aconteceu nessa igreja, nesse povo, especificamente. Em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar da Bíblia, agora está pensando, vou falar até mais baixo. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar isso. Isso foi específico para a igreja de Colossos. E um dos principais movimentos que existia naquela época, quando Paulo escreve essa carta para essa igreja, era justamente o gnosticismo, que é um movimento que existe até hoje e tem ganhado força dentro das nossas igrejas nos dias atuais, claro que com uma roupagem diferente. Se você perguntar hoje se existe algum gnóstico no meio de nós, ninguém vai levantar a mão. Mas talvez você esteja sendo norteado por essa doutrina sem você saber. Porque todo movimento, irmão, de heresia dentro da igreja de Deus, movimento de heresia nenhum, em toda a história da igreja, nasceu com alguém subindo no púlpito da igreja e dizendo assim: rasga a Bíblia, e agora vocês vão ouvir o que eu tenho para dizer. Não. É de dentro da Bíblia que saem esses movimentos, né? E as pessoas que orquestram um movimento de heresia dentro da igreja são sempre as pessoas de destaque, que têm uso da palavra, que têm entendimento da mesma. Mas aí eles começam a acrescentar algumas coisas sutilmente, e na maior parte das vezes a gente não percebe isso. Isso para a gente se torna comum, né? E nos dias de hoje, se você for olhar, por exemplo, existiam 4 movimentos dentro da igreja de Colossos que juntos eles tornavam o que a gente chama de heresia de Colossos. Depois você pode pesquisar sobre isso, tem muito livro falando sobre isso. Mas esses 4 movimentos, e eu vou me ater aqui só ao gnosticismo, porque já é 8h30, o gnosticismo ele era um movimento de pessoas intelectuais, pessoas que tinham poder na época e que elas acreditavam em algumas coisas, e eles não invalidavam Cristo. Eles não invalidavam Cristo. Pense, acho que a maior parte das pessoas aqui, pelo menos eu conheço alguns, talvez a maior parte das pessoas aqui tenha nascido dentro de um lar evangélico, né? Eu, desde criança, meus pais sempre foram evangélicos, né? Apesar de falar que é evangélico não quer dizer nada, né? Eu tenho exemplo disso dentro da minha casa, mas eles sempre frequentaram a igreja. Meu pai sempre frequentou a igreja a vida toda. Então, muitas vezes eu não tive acesso a outros tipos de ensinamentos fora da igreja. Eu fui doutrinado fora da igreja com relação a algum tipo de outra realidade espiritual. Mas isso não é uma regra dentro da igreja. Muitas pessoas vieram de outros movimentos, de outras crenças, e isso também acontecia naquela época, quando, e aqui a gente está falando do século I depois de Cristo, quando os discípulos, após a subida de Jesus ao céu, chegavam numa cidade e pregavam a palavra de Deus, pessoas tocadas pelo Espírito Santo reconheciam que Jesus era Deus e que Ele era o único caminho. Mas, no meio dessas pessoas, como hoje, existiam pessoas que se infiltravam ali no meio. Hoje, dentro da nossa igreja,
com certeza aqui em Cidade Cumbica também, tem pessoas que estão somente passando um tempo aqui. Pessoas que, infelizmente, são usadas pelo inimigo da nossa alma, não para que a obra de Deus cresça, mas para atrapalhar a obra de Deus. Você já se deparou com pessoas que você fala assim: peraí, essa pessoa está a vida toda dentro da igreja, mas parece que só tem problema? Parece que aquela causa dentro da igreja, você nunca ouviu alguém falar alguma coisa boa a respeito daquela pessoa? Você só vê problema em volta dela, problema em tudo que ela fala, em tudo que ela faz, em tudo que ela toca. Isso para nós é um sinal que alguma coisa está errada. Porque Jesus um dia disse que o joio ele cresce junto com o trigo e que ninguém tinha que fazer a separação disso. Que o joio ia mesmo crescer junto com o trigo e que existia uma data específica para que ele fosse separado. E essa data, nem eu, nem você, nenhum de nós sabe qual é essa data. Mas fato é que existe o joio crescendo junto com o trigo. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: existe uma igreja dentro da igreja. Existem pessoas dentro da igreja que elas só estão aqui de passagem, com um intuito completamente diferente do intuito verdadeiro, que é o que? De sermos o que? Constantemente santificados, redimidos, justificados, aguardando o retorno de Jesus Cristo, não nos colocando como melhores do que ninguém, mas sabendo que todos nós estamos no mesmo patamar, que fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e que é só isso que diferencia a gente de todo o resto da humanidade. Porque aqui não existe ninguém especial. Dentro da igreja não existe ninguém especial. Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido. E a morte de Jesus Cristo foi única e simplesmente a confirmação do plano de Deus lá na eternidade. Mas isso não nos coloca num patamar diferenciado. E aí, Paulo falando aos irmãos de Colossenses, ele estava querendo dizer o quê? Ele estava falando: ó, toma cuidado com o que vocês ouvem e com o que vocês fazem, porque, irmãos, é uma triste realidade nos dias de hoje, mas eu tenho que dizer que é a verdade. 99% dos crentes, dos cristãos, e aí eu não estou me referindo à cidade de Cumbica, mas eu estou dizendo de maneira geral, a igreja de Cristo na terra, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não sabe exatamente qual é a vontade de Deus, simplesmente frequentam um culto, ouvem o que o pregador tem a dizer e vão para casa com o coração cheio daquilo que o pregador falou. E oxalá nessa noite que todos os pregadores fossem realmente servos de Deus, que se preocupassem realmente com a palavra de Deus. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem muita gente que está na igreja com outros interesses. Eu não sou, irmãos, eu tenho uma visão bastante particular sobre certas coisas. Eu não enxergo o Evangelho de Cristo como uma profissão. Eu não acredito em ministério itinerante, porque eu olho para a Bíblia e não vejo isso. Eu vejo o ministério itinerante como o ministério de Paulo. Você quer ser itinerante? Faz como Paulo, que sofreu naufrágio, foi picado por cobra, apanhou, e no final da sua vida teve a sua cabeça decepada. Ninguém quer ser itinerante como Paulo era, ou como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, ou como João, que morreu isolado na ilha de Patmos. Ninguém quer ser itinerante assim. E o único ministério de itinerância que eu vejo na Bíblia é esse ministério desses homens de Deus. Como Elias, que se escondeu numa caverna porque foi ameaçado de morte, como Eliseu. Eu vejo o ministério itinerante dessas pessoas, mas eu não vejo o ministério itinerante como tem nos nossos dias hoje. Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas que têm preguiça de trabalhar e decidem
pregar algumas mensagens que ele ouve no YouTube e copia. E aí aquilo ali é uma maneira de ganhar dinheiro. Mas eu aprendi logo cedo na minha vida que a única maneira de ganhar dinheiro é trabalhando, honestamente. A única maneira de você ganhar dinheiro honestamente é trabalhando. E a Bíblia fala lá em Provérbios: olha, preguiçoso vai ter com a formiga, viu? Porque ela trabalha todos os dias. Então tem muita gente hoje, irmãos, e aqui tá, eu não estou dizendo que é a opinião do pastor, tá? Eu falo aqui com a autorização do pastor, mas eu estou passando para os irmãos aqui a minha opinião pessoal. Eu não acredito nisso. Eu acredito em ministério que está na Bíblia. Se o ministério está na Bíblia, ele existe. Agora, esses ministérios que a gente criou hoje, que facilitam a nossa vida, né? De pessoas que ganham mais que eu e que você que trabalha, fazendo uso do microfone, impondo valores para que as pessoas paguem, como se a palavra de Deus tivesse um valor para ser pregada. Eu não acredito nisso. Então, essas pessoas, elas circulam por todos os lados. E hoje, se tivesse um desses, essa é a palavra que o pastor gosta de usar, pseudo pregadores, aqui, esses de renome, que todo mundo que tem não sei quantas milhões de visualizações no YouTube, eu garanto que se a gente tivesse anunciado que um deles estaria aqui hoje, não teria espaço nem na galeria, teria irmãos lá de fora para ouvir esses irmãos. Teria, porque eu já estive em lugares assim, não para ouvir essas pessoas, mas por convite. Eu já estive em lugares assim, porque pessoas são treinadas para falar aquilo que você gosta de ouvir, para te emocionar. Tem pessoas que são treinadas, pastores, unicamente para fazer a administração da oferta. Você acha que esses pregadores que arrebatam multidões aí, eles estão lá humildes como eu e como você? Não. Eles sabem muito bem o objetivo deles. O objetivo deles não é pregar a palavra de Deus. Eles são treinados e orientados para arrancar até o último centavo que você tem no seu bolso. E depois que ele faz uma administração da oferta, é capaz de você entregar já o seu carro na salva. É isso que acontece, irmãos, nas igrejas por aí. É isso que tem acontecido. E pior que isso, porque isso para mim, e esse tempo atrás eu estava comentando, existe uma igreja, e eu não vou citar o nome porque está sendo gravado, mas existe uma igreja, os irmãos sabem qual que é ela, que ela tem milhões de processos na justiça, milhares de processos na justiça, de irmãos que entregaram suas casas, seus carros, e depois viram que estavam sendo enganados e tentaram entrar na justiça para reaver o seu bem, mas não conseguem mais, já entregou para a igreja, já deles agora. Isso é comum acontecer, e isso só acontece por um motivo, irmãos, por um motivo. A gente só é enganado por não conhecer a palavra de Deus. Esse é o único motivo. Por isso, a importância de um culto como o culto de hoje. E Paulo já entendia a importância disso lá atrás, porque ele estava instruindo os irmãos de Colossos. E em primeira instância, ele começa falando assim: alguém, e esse alguém é Cristo, riscou a cédula que havia. Olha o que ele diz: existia uma cédula que era contra vocês, e ela foi riscada. Ela foi cravada na cruz. Vocês já estudaram aqui, em várias ocasiões, inclusive na escola dominical, a gente falou sobre, tempos atrás aqui, sobre o selo do Espírito Santo, né? E o selo nada mais é do que uma marca de autenticidade ou de propriedade, né? Claro que os mais jovens, como a Sueli, o Rony, o Gabriel, esses mais, Rayane, William, Valdinho também não, Paula muito menos, não chegaram a escrever nenhuma carta. Vocês já escreveram carta e mandaram carta? Não, com certeza não, né?
Mas eu que sou um pouquinho mais velho que vocês, teve uma época que a gente se comunicava por carta, não é isso, pastor? Não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, muito menos. Então, se eu queria me comunicar, por exemplo, a Leda, tem família onde, Leda? Em Pernambuco? Pernambuco. Se a Leda quisesse se comunicar com a família dela lá em Pernambuco, a única maneira era escrever uma carta, colocava no envelope direitinho, comprava envelope, né? Todo mundo tinha envelope em casa, né? Tinha envelope, todo mundo tinha envelope em casa. Aí você colocava essa carta no envelope, ia no correio, chegava lá no correio, tinha o quê? O selo. Tinha que selar a carta. Se a carta não tivesse selada, ela não ia. E aí o que acontecia? Essa carta chegava lá no remetente que você queria falar. E aí estava lá a mensagem ali: ó, Verônica, estou com saudade, vem aqui me visitar. Era assim, irmãos. Pasmem, os mais jovens vão achar que isso é de 200 anos atrás, mas não. Há 20, 25 anos atrás isso era comum. As pessoas se comunicavam por carta. E o selo que Paulo está dizendo sobre o selo do Espírito Santo nada mais é do que a autenticidade da vida do crente. Quando Jesus morreu por você, você foi selado pelo Espírito Santo, como se Jesus pegasse e falasse assim: ó, a partir de hoje, você tem um dono. Você tem um dono. Você não está mais jogado ali como uma carta que não tem remetente e nem sabe para onde está indo, qual é o destinatário. Não, você tem um remetente, eu sou responsável por você. E o seu destino é o céu. O selo do Espírito Santo é como se fosse uma marca para dizer que eu e você somos propriedades de Deus. Esse era o selo do Espírito Santo. E Paulo aqui aos Colossenses, ele está falando assim, ó, na verdade existia uma dívida que vocês não podiam pagar. Mas essa dívida foi paga lá na cruz. É como se tivesse uma nota promissória, né? E aí os mais jovens também não vão saber o que é isso. Mas, que hoje é tudo eletronicamente, né? Então você faz transferência, pagamento, TED, DOC, tudo com o celular na mão, né? Antigamente era tudo no papel. Esses mais jovens não sabem nem o que é um cheque, né? Se falar para preencher um cheque, vai ter dúvida de como preenche. Mas antigamente as transações financeiras eram mais complicadas, né, pastor? A gente tinha que escrever. E aí Paulo está dizendo, ó, existia lá uma nota promissória, uma dívida contra você, estava lá, saldo negativo. Não o saldo negativo que existe hoje no banco, mas era uma nota promissória lá com um valor muito alto. Ninguém podia pagar. Cada um de vocês tinha uma. E vocês não tinham dinheiro para pagar ela. Vocês iam morrer como devedores. E o destino de vocês era o inferno. Mas, lá na cruz, essa cédula que existia contra vocês, ela foi cravada lá na cruz, porque Cristo pagou tudo. Ele pagou de uma vez só, através do sacrifício dele, todas as dívidas que eu e você tínhamos. E daqueles que ainda vão nascer. Jesus fez isso. E aí Paulo estava querendo dizer para os irmãos de Colossos que Jesus já tinha pago a dívida. Hoje, né, nos dias atuais, para vocês entenderem, muitos irmãos têm um carro, não tem? Não tem um carro, a maior parte dos irmãos tem um carro. Mas os irmãos que não têm também vão entender. Você vai lá, a gente que é pobre, né? Porque pobre financia, né? Quem tem dinheiro compra à vista, é muito melhor comprar à vista. Mas quem é pobre financia, né? Então a gente vai lá no banco, passa uma ficha, o banco vai olhar se o meu nome é limpo, como que está o meu score, né? Que hoje é score, né? Como que está o score? A pontuação está boa? Ah, eu vou liberar um crédito financiar, eu vou lá e financio o carro. O carro que custa 50 mil, eu vou pagar 100 mil. Mas, como eu não tenho 50 mil para pagar à vista, eu me submeto a pagar o juro do banco que está me emprestando dinheiro. Então eu vou lá e pago. Quando eu terminei de quitar o carro, 60, 90 parcelas, ele está quitado, é meu. É que geralmente pobre financia assim, né? 60, 90, né? Quem está um pouquinho melhor financeiramente ainda faz em 24. 36. Se você estiver financiando em 36, sua vida financeira ainda está boa.
mas partiu dos 60 para cima, já está meio complicado aí. E aí, você terminou, pagou lá 60 parcelas, não dá um alívio? Você fala assim, agora esse carro está quitado, é meu. Tá certo, que quando você comprou ele valia 50. Quando você termina de pagar o financiamento, você pagou 100, ele só vale 30, e olha lá. Mas é seu, é seu. E aí você se sente aliviado, você fala, está pago, agora é meu. Jesus fez isso. Jesus pagou por mim e por você. Ele pode olhar para nós e dizer, essa é a minha igreja, é o povo que me adora. Mas hoje, mesmo você tendo pago o carro, se você se endividar, o que você pode fazer? Refinanciar. Isso não foi Deus que inventou, tá, irmãos? Foi o diabo que inventou, mas tem muita gente fazendo. Você pode pegar aquilo que você já pagou muito além do que valia e refinanciar para pagar de novo, muito além daquilo que vale. Por quê? Porque você está endividado e precisa de um dinheiro. Então você refinancia aquilo que você já financiou. E aí, aqui em Colossos, é como se alguém quisesse refinanciar, mas refinanciar a minha e a tua vida, sendo que Cristo já pagou. E Cristo não está precisando de refinanciamento nem de dinheiro, Ele já pagou aqui. E aí Paulo está dizendo, ó, diante de Deus não existe refinanciamento não, tá? Vocês pagaram e pagaram uma vez só, agora não precisa ficar pagando de novo. Cristo já pagou por vocês, porque vocês não têm condição de pagar. E aí existe alguém agora querendo refinanciar, como se eu pudesse colocar uma nova dívida sobre aquilo que Cristo já pagou. E aí ele começa a orientar os irmãos, eles falam, olha, vocês já foram despojados dos principados e potestades, porque Cristo expôs eles publicamente. Publicamente. Então, irmãos, eu falo para vocês sempre de batalha espiritual, né? Eu sempre falo para vocês. E a batalha espiritual ela existe, mas nenhum demônio, nenhuma potestade, nenhum principado tem autoridade sobre a sua vida, a não ser que você conceda. Tem muito crente concedendo, tem muito crente passando autorização para que o inimigo das nossas almas possa fazer o que quiser com a vida dele. Não faça isso. Aqui Paulo deixa claro que a luta espiritual ela existe, que no nosso meio, no caminho, na sua casa, na minha casa, existe alguém lá ao derredor, só olhando você. Vocês sabiam que a Bíblia é perfeita, né? A Bíblia é perfeita, não existe um erro dentro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nesses 66 livros não existe um erro. E a Bíblia vai dizer assim, que o diabo ele anda como o quê? Bramando como o quê? Leão. Como? Não quer dizer que ele é um leão. Mas aí quando ele fala bramando como leão, eu preciso analisar o leão para saber como que o leão age. Vocês já assistiram o Discovery Channel aqui? Quem que assiste? Olha lá, a família assiste. Parabéns, eu também assisto, é bastante informativo. E sabe como o leão age? O leão, ele olha lá um bando, seja de peru, gazela, seja lá o que for, ele fica rodeando. E aí ele é muito inteligente. Ele busca uma oportunidade. Ele sabe que se ele mostrar a cara dele e que se ele vir de frente, ele tem muita força. O poder destrutivo do leão é enorme, mas ele não tem velocidade. Ele não consegue na corrida, no mano a mano, alcançar uma gazela daquela, nem um gnu, muito menos um búfalo. Ele não tem força. Então o que o leão faz? O leão ele é furtivo.
ele espera a melhor oportunidade. E sabe quando o leão mais ataca? Ele considera a presa que está mais debilitada. Ele olha no meio do bando e ele consegue identificar quem é o mais fraco lá. Se tiver alguém manco, se tiver alguém machucado, se tiver alguém ferido, se tiver alguém que não está na sua plena capacidade, você pode ter certeza que é isso que o leão vai atacar. Ou desgarrado. Exatamente. Ou desgarrado. Porque o que acontece na natureza? Está aqui, ó, o bando caminhando. De repente alguém está machucado. Aquele que está machucado, ele vai ficando para trás. Ninguém espera. E o leão, ele espera a oportunidade. Por isso que a Bíblia fala que o diabo, ele anda bramando como um leão. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? O que eu disse para vocês que a Bíblia é perfeita? O diabo sabe o momento que você está fraco. Ele olha que você não ora. Ele sabe que você não busca Deus. Ele sabe que você não lê a Bíblia. Ele sabe que você não gasta tempo em querer entender a vontade de Deus para você. Ele sabe tudo isso. Ele vai olhar, ele está olhando. Enquanto você está forte, ele sabe que de frente ele não vai conseguir te vencer. Ele sabe que ele não tem poder sobre a tua vida, mas ele espera. Ele espera o momento que você estiver abatido, ferido, que você estiver bem distante da palavra de Deus, que você estiver dando muito mais atenção para tudo, e muito menos servir a Deus. Porque a gente vê retrato disso. Na sexta-feira nós estávamos aqui na oração e o pastor instituiu uma oração o mês todo. E na sexta-feira tinham 6 pessoas aqui. Uma igreja de 184 membros. E aqui eu não estou julgando os irmãos. Eu sei que tem irmãos que estavam trabalhando, que estavam ocupados, que tinham seus compromissos. Mas esses são as exceções. Via de regra, a maior parte estava em casa. Justamente não veio porque não queria vir. Porque entende que não precisa orar, que não precisa buscar a Deus. Para quê? Ler a Bíblia, para quê? Vir para a escola dominical, para quê? Acordar 9 horas, sendo que é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Para quê? Cuidado, irmãos. O leão que está aí ao seu derredor está esperando você fraquejar, para te atacar. E ele tem uma paciência. É raro. Você sabe quando você vê na natureza um leão morrer de fome? Ele só morre de fome se ele se machucar, quebrar uma pata ou ficar cego. É a única maneira do leão morrer de fome, porque ele não morre de fome. Sempre tem uma presa machucada ou doente que ele atacar. Sempre tem. E o diabo é do mesmo jeito. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. E ele está procurando. Por isso que Paulo orienta os irmãos de Colossos. Ele fala assim, ó, vocês já foram ressuscitados com Cristo. Primeiro ele fala que a gente morreu com Cristo. Então a gente está junto com Cristo na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Eu e você, todos nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele também. Mas se você morreu e ressuscitou com Cristo, Paulo ele deixa claro uma coisa. Olha, ele classifica a gente. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Por quê? Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o que Paulo está querendo dizer para você. Olha, você está escondido em Cristo. Você está escondido em Cristo. A morte de Cristo e a ressurreição dele não foi à toa na tua vida.
Você agora está escondido em Cristo. É como se o leão estivesse te procurando, mas Cristo está na sua frente te escondendo. E o leão não consegue te ver. Ele queria te matar a todo custo, mas você está escondido em Cristo. Mas estar escondido em Cristo implica em uma coisa: em buscar primeiro as coisas que são de cima. Abra comigo a Bíblia de vocês aí, porque Paulo aqui não está dizendo nada novo. Paulo ele foi buscar isso aqui lá no Sermão do Monte, que a gente estudou aqui há uns meses atrás na escola bíblica dominical. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. O 19, 20 e 21. Acompanhe comigo aí. Mateus 6, 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus já tinha falado o que Paulo está falando. Porque quando Paulo fala no capítulo 3 de Colossenses, ora, busquem as coisas que são de cima, porque Cristo morreu por vocês, foi o mesmo que Cristo estava dizendo para os discípulos. O que estava dizendo para os discípulos? Que ele não trabalha, fica em casa dormindo, não tenha dinheiro, não estude, não faça faculdade? Não. Cristo não estava dizendo nada disso. Cristo estava dizendo assim: estude, trabalhe, faça faculdade, se esforce enquanto você estiver aqui. Mas tome cuidado. O teu tesouro sempre vai estar onde o teu coração está. Não existe ser humano diferente, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente é uma exceção à regra, né? Mas não existe exceção à regra. O seu tesouro sempre vai estar junto com o teu coração. Sempre. E infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, tudo é prioridade, menos a nossa vida com Deus. Tudo vem primeiro. E Paulo aqui está falando sobre isso. Jesus lá atrás, no Sermão do Monte, estava falando sobre isso. Estava falando sobre o que é prioridade na nossa vida. Sobre quando você acorda todos os dias de manhã, Deus te dá o ar para você respirar, a saúde para você levantar da sua cama. E aí a grande maioria vai sair para trabalhar. Tudo isso é dado por Deus. Tudo isso é concedido por Jesus. E Jesus ele disse assim: olha, tome cuidado. Tome cuidado com o excesso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Toma cuidado com o excesso. Porque você não pode esquecer que eu proporciono tudo isso na sua vida. Era isso que Cristo estava querendo passar, e era isso que Paulo estava passando para os irmãos. Ele estava, em outras palavras, Paulo estava querendo dizer: ó, vocês estão sendo enganados, mas Cristo já disse para vocês lá atrás isso. Tome cuidado com as prioridades de vocês. Você sabe onde eu e você somos enganados? Através das nossas próprias concupiscências. Você só é enganado por aquilo que você muito quer. O diabo sabe o que você quer, sabe o teu objetivo. Se ele for terreno, se ele for daqui, o diabo vai até te ajudar a alcançar, para que você alcance e você olhe para a sua vida e fale: como eu estou satisfeito. Como aquela parábola que Cristo contou, que o homem ajuntou
vários celeiros. Ele olhou e falou assim: não tem mais onde colocar. A minha riqueza é tão grande que eu não tenho mais onde colocar. Eu vou ter que arrumar mais um monte de galpão e celeiro para me guardar, porque eu não tenho onde guardar. Só que mal sabia ele que naquela noite a alma dele seria solicitada por alguém, por Deus. Jesus, ele sempre quis, irmãos, de nós, sempre, e continua querendo, o primeiro lugar, a prioridade. Por isso que a palavra de Deus é tão perfeita. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: ó, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são consequência na tua vida. Jesus tem prosperidade? Tem. Jesus tem casa? Tem carro? Tem casamento para quem quer? Tem. Jesus tem tudo. Ele é dono de tudo. Mas Ele quer saber onde o teu coração está. O seu coração está em Deus? Ou o seu coração está no que é passageiro? Muitas vezes, Deus, e talvez isso tenha mais valor para os mais novos. Depois que a gente chega num patamar da nossa vida, uma certa idade, a gente vai ficando velho, a barriga vai crescendo, o cabelo vai caindo, né? Com exceção, do irmão José Dias ali, que tem 60 e lá vai pedrada, está ganhando de muitos jovens de 30, como eu, né? De mim está ganhando faz tempo. 64, eu nem vou chegar em 64, não. Eu espero que Jesus volte antes. Mas a tendência, os irmãos que são mais maduros vão concordar comigo. Quando a gente vai amadurecendo mais, a gente vai entendendo que muitas vezes a gente priorizou coisas erradas. Muitas vezes a gente senta na cama e a gente vai falar assim: mas estou colocando tanta energia numa coisa que é passageira, que vai ficar, que, como Jesus disse lá no Sermão do Monte, Paulo disse aqui em Colossenses, não é lá de cima, é onde a traça, a ferrugem consome tudo, onde o ladrão rouba. E eu estou empregando tanta energia nisso. E quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu deveria ter empregado energia em outras coisas, que infelizmente eu não empreguei. Mas a vida não tem aquela tecla de voltar. A vida só caminha para frente. Ninguém tem direito de voltar, olhar para Deus e falar: ó, posso voltar 20 anos atrás, porque se eu voltasse eu faria diferente. Gente, infelizmente não tem. Seria legal se tivesse, né? Ó, Jesus, dá a oportunidade para mim voltar lá 20 anos atrás. Infelizmente não tem como. E quando a gente se dá consciência disso, muitas vezes é muito tarde. É muito tarde. E aí não tem como voltar mais. Jesus está querendo dizer o seguinte: ó, por que a Bíblia diz: jovem, vocês são fortes, já venceram o maligno? É porque Deus está querendo dizer para o jovem o seguinte: ó, aproveita a tua mocidade agora. Para quê? Para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer, fazer a minha obra. Aproveita a vitalidade, a saúde que você tem, aproveita. Para que não venham os dias maus e você olhe para trás e fala: ah, mas não fiz nada. Ou tem muitos irmãos que falam assim, né? Ah, quando eu aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Quando você aposentar, você vai comprar remédio, irmãos. Cuidar das varizes. É a realidade da nossa vida, irmãos. Quando você aposentar, quer dizer, o William, Rayane, Valdinho, Rony, Gabriel, a gente não vai aposentar. Sueli, esquece. Com as novas leis que tem aqui no Brasil, a gente tem que trabalhar 40 anos para depois se aposentar. A maior parte dos brasileiros nem vive 40 anos, muito bem se trabalhar 40 anos. Né? Então, assim, a gente não vai aposentar mais. Você que é jovem, procure um outro tipo de aposentadoria, porque esse nosso sistema previdenciário aqui é falido. Tem mais aposentadoria para a gente que é mais novo, esquece isso. Então, irmãos,
Com Deus também não existe aposentadoria. Deus não olha para você e fala assim: eu vou esperar o fim desse ano. Quando ele tiver um tempo para fazer minha obra, eu vou permitir que ele faça quando ele estiver sem fazer nada. Jesus escolheu pessoas ocupadas. A gente acha que é só a nossa vida que é cheia de tarefa hoje. Naquela época, quando Jesus escolheu os discípulos, ele não foi numa praça escolher nenhum vagabundo, não, que estava lá sem fazer nada, sentado o dia todo. Ele escolheu homens que trabalhavam, tinham suas profissões e suas famílias. Mas infelizmente hoje, Pedro é um exemplo disso. Pedro, como todos sabem, ele era pescador. E quando Jesus morre e ele nega Jesus, ele esqueceu que Jesus disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Ele nega Jesus, Jesus morre na cruz. Ele está amedrontado, ele tenta se esconder, porque ele não quer que ninguém saiba que ele era discípulo de Cristo. E o risco de morrer, de ser crucificado como Jesus foi, ninguém queria. O que Pedro pega e faz? Ele fala assim: sabe uma coisa? Vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou pescar. Quando Jesus aparece para Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro estava nu, pescando, fazendo o que era a profissão dele. Em outras palavras, Pedro estava falando assim: ó, Jesus infelizmente morreu, e com ele morreu também todos os desejos dele. Agora eu vou voltar para a minha vida, para fazer o que eu fazia antes. E Jesus aparece na frente. E quando Jesus indaga Pedro 3 vezes e fala assim, muita gente interpreta essa palavra errada, né? Fala que Pedro perguntou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava, por causa que Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia não diz isso. Eu analiso o texto. Eu vi ali que Pedro, naquele texto, Pedro estava fazendo o que não era para ele fazer. Pedro tinha esquecido o que Jesus tinha mandado ele fazer. E muitas vezes nós estamos na mesma situação de Pedro, que quando você levantou a mão e reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, a tua vida mudou, irmão. Todas as outras coisas passaram a ser segundo plano. A tua esposa, os teus filhos, o teu emprego, tudo isso é segundo plano. Primeiro vem Jesus. E Pedro olha para Jesus e fala: você me ama? Faz a minha vontade. Tem certeza que você me ama? Se você me ama, faz a minha vontade. Quando ele pergunta a terceira vez, Pedro entende. Eita Deus, aleluia! Pedro entende. Pedro fala: não adianta eu te enganar, Jesus, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Porque lá atrás, quando eu disse que não negaria o Senhor já sabia que eu ia negar. O Senhor conhece o meu coração. O Espírito Santo nessa noite conhece o teu coração. Conhece a intenção do teu coração e sabe por que você está aqui nessa noite. E o que Jesus quer de nós é o mesmo que ele queria de Pedro, é a mesma demanda. Em outras palavras, faz a minha vontade. Naquela época, o que era que Jesus queria? Apacenta as minhas ovelhas. Você quer? Pedro, você quer? Você me ama de verdade? É a pergunta que Jesus faz para todos nós nessa noite. Franciel, você me ama? Você me ama, Franciel? Faz a minha vontade. A vontade de Deus para a tua vida, irmãos, irmãs, não é que vocês se matem no emprego, trabalhem 18, 20 horas por dia, porque precisa tanto ganhar dinheiro, porque precisa tanto melhorar a casa, melhorar o carro, comprar a casa na praia, no sítio, ser rico, próspero, postar na rede social que está no restaurante onde um bife custa R$1.000. Deus não quer nada disso que você nunca quis. Jesus quer que você cumpra a vontade dele, que você faça o querer dele. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é essencial, menos fazer a vontade de Deus. Eu vejo, e eu não estou falando de pessoas de fora, estou falando de pessoas da igreja.
Eu vejo pessoas que estão aqui constantemente. E você vê a pessoa constantemente triste, abatida, cabisbaixa. Tantos e tantos são os problemas. Só Deus é que sabe, o pastor. Tantos e tantos casais querendo se divorciar, famílias destruídas, pai que não se entende com filho, filho que não se entende com pai. Parece que o retrato da sociedade está dentro da igreja, quando o retrato da igreja deveria estar na sociedade. Era para as pessoas lá fora olharem para nós aqui e falar: eu quero ser como o Franciel. Mas infelizmente o Franciel erra tanto que as pessoas olham e falam: é muito melhor ficar aqui fora do que ser como o Franciel. O que Deus quer de nós, irmãos? Jesus um dia disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, siga-me. A gente tem que parar, irmãos, de pensar que a vida do crente é como a vida de quem está lá fora. A nossa vida é diferente, nossas prioridades são diferentes. A gente não acumula. É inadmissível a gente olhar para uma igreja onde tem irmãos que tem tanta abastança e tem outros irmãos sentados do lado do banco passando fome. Aí alguém vai dizer assim: mas eu dou o dízimo na igreja. Você não dá o dízimo na igreja, você dá o dízimo para Deus. Olha para quem está do seu lado, faz o que Cristo mandou você fazer. Ame o teu irmão como a ti mesmo, queira para ele o mesmo que você quer para você. Jesus, ele deixou para nós nenhuma demanda fácil. Você está achando que servir a Deus é fácil? Servir a Deus é a coisa mais difícil. A gente só faz através da misericórdia e através da ajuda do Espírito Santo. É só através da ajuda do Espírito Santo que a gente consegue, irmãos. Jesus, ele facilitou para nós, só falou: ó, me ama acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Faz isso. Depois que você fizer isso, ama quem está do seu lado como você se ama. Quem fizer isso fez toda a minha vontade. É fácil? Não. Mas nós preferimos viver como a sociedade lá fora vive, porque é mais fácil, é mais confortável, dá menos trabalho. E aí, eu e você, porque essa palavra é a primeira para mim, nos tornamos frequentadores de igreja, espectadores, né? O irmão senta no banco e fala assim: será que hoje vai estar bom? Será que hoje a palavra do pastor vai ter unção? Será que hoje alguém vai se converter? Porque nessa igreja faz tempo que ninguém se converte, né? Aquele pregador, aquela palavra dele foi boa, não? Ah, oportunidade para o Franciel de novo. Só ele que fala nessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é espectador. A gente não faz parte. Mas Jesus não chamou só quem está aqui no culto, não, tá? Jesus chamou todos, sem exceção. Nessa noite, irmãos, que essa palavra possa nos fazer pensar que rumo que a nossa vida está seguindo. Portanto, se talvez alguém não tenha ressuscitado ainda com Cristo, mas se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são do Senhor. Busque, porque ainda existe tempo. Mas esse tempo vai acabar. E tem muita gente pensando. O pastor falou aqui na ceia, pastor. O senhor falou sobre segunda chance, né? Todos nós, irmãos, sem exceção, nós estamos dentro dessa segunda chance de Deus. Estamos aqui num processo de santificação. Todos nós, olhando para as nossas vidas lá atrás e falando: Deus, me ajuda, me sustenta, segue comigo. Mas tem escolhas que eu e você fazemos. Você pode escolher ficar a vida toda como espectador dentro da igreja,
olhando e colocando defeito. Ou você pode escolher ser um participante da graça de Deus. E quem participa está junto. Essa campanha de oração, a Bíblia vai dizer sobre oração, e a gente muitas vezes entende errado o que é oração, né? Lá em Tessalonicenses, Paulo, esse mesmo Paulo que está aqui nos Colossenses, ele vai dar um conselho para os irmãos. Ele vai falar assim: orai sem cessar. Como que eu vou cumprir esse ordenança? Porque lá está no imperativo. É para você fazer. Não é para você fazer esse tempo. É para você fazer. Eu estou ensinando, pastor. A gente, irmãos, erra. Eu falei para vocês no início que a gente erra por não conhecer a palavra de Deus, né? Esses dias atrás eu estava comentando com a minha esposa em casa. Se você pegar a palavra de Deus e começar a analisar ela, cada vez que você mais se aprofunda na palavra de Deus, você fala assim: como eu preciso melhorar? Como eu preciso mudar a minha postura? Como eu preciso ser melhor? Como eu preciso ser diferente? É que por isso que muitas vezes, muitos irmãos nem querem se aprofundar na Bíblia, porque eles vão se deparar com os erros que eles cometem. Porque todos os dias, quando eu estou estudando a Bíblia, eu olho para mim e falo: só a misericórdia de Deus na minha vida mesmo. É só a misericórdia de Deus. E eu estava comentando com a Cátia em casa que a Bíblia fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. É uma ordem. É uma ordem. Não vos embriagueis. Talvez, se eu hoje chegasse aqui na igreja bêbado, com certeza o pastor me ia dar a oportunidade para eu estar aqui falando com vocês. Se eu chegasse aqui na igreja hoje caído e vocês sentissem o fedor de cachaça em mim, vocês iam se escandalizar todos vocês. Vocês iam falar: olha, presbítero da igreja, ou pastor da igreja, bêbado, como pode? Como pode? Não é digno nem estar aqui no nosso meio. Talvez você esteja certo, mas a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Mas não acaba. Fala assim: mas encheios com o Espírito. O que fala, irmãos? Engraçado que ficar bêbado é pecado. E se eu chegasse aqui bêbado, o pastor seria obrigado pelas normas da igreja a me excluir do ministério. Não seria isso? E ele estava lá, o Mar ia fazer um memorando, Franciel chegou bêbado na congregação, isso ia lá para a sede, e eu estaria excluído da comunhão dos irmãos, ia passar por um período afastado da comunhão dos irmãos, para depois poder retornar. Por quê? Porque existe uma ordem na Bíblia para que eu não me embriague. Só que existe uma ordem também para você se encher do Espírito. Eu nunca vi nenhum irmão sendo disciplinado porque está vazio, porque as nossas vidas hoje são vazias. A igreja está vazia porque os irmãos estão vazios do Espírito de Deus. A oração está vazia porque você está vazio. Você não vem para a oração porque você está vazio. Você não vem para a escola dominical porque você está vazio. Você não busca a Deus em primeiro lugar porque você está vazio. Mas a Bíblia é uma só. Ela está dando ordem: não se embriague e se enche do Espírito. Não é só não se embriagar, é se encher do Espírito também. E eu e você só vamos conseguir ouvir a trombeta e aguardar o retorno de Jesus Cristo se nós estivermos cheios do Espírito. Porque essa carne, a sua carne, ela vai sempre militar contra o Espírito. E quem vai vencer é a parte que se sobressai.
se você não busca Deus, se você não tem nem desejo de orar, se você não tem desejo nem de estar no culto, se você vem por mera obrigação, se você está aqui por qualquer outro motivo que não seja de adorar a Deus, de ouvir a sua palavra e de entender que você precisa melhorar, irmãos, nós estamos perdendo a batalha. A guerra ainda está sendo travada. Quem está do nosso lado é muito mais poderoso do que quem está contra nós. Basta que a gente se equipe, basta que a gente busque e basta que a gente queira. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. 505, estribilho, vamos de pé. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Ele nos ama e por isso Ele fala conosco, nos corrige, nos exorta, para que sejamos consolados e edificados pela sua palavra. Amém, queridos? Muito boa essa palavra. Então amanhã nós temos aqui a oração à noite das 20 às 21 e na quinta-feira consagração das 8 às 9 da manhã com toda a igreja e à noite das 19 às 20 horas o período de oração da igreja com a direção dos irmãos do Círculo de Oração e das 20 às 21 o período de louvor e palavra de Deus também com a direção dos irmãos do Círculo de Oração. Louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs. E na sexta-feira tem também consagração das 8 às 9 da manhã e a nossa saída para a sede na sexta-feira, né? Mas das 18h30 até a hora que o ônibus chegar, está previsto o ônibus passar por aqui 19h30. Já tem uma determinação para ele passar pelo Parque São Luís, pegar o pessoal de lá e 19h15, com quem estiver, já subir para cá. Então, às 18h30, nós estaremos em oração aqui até o momento que o ônibus chegar. O ônibus chegou, então nós embarcamos e vamos para a sede. Amém, queridos? Amado Deus, poderoso Pai Celestial, quero te louvar e agradecer, Senhor, por termos trazido aqui nesta noite para mais um período de oração. Senhor, cumprindo assim, Senhor, 17º dia de orações nesse mês de janeiro. Pai querido, e também apresentar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração e recebermos o ensino da Tua palavra para que sejamos edificados, exortados, edificados e consolados através da Tua palavra. Agora, Pai, despede-nos debaixo da Tua potente mão, Senhor, de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo perigo e de todo mal pelo caminho, livra-nos do homem violento, do salteador, livra-nos também, Senhor, das armadilhas do tentador. Senhor, nos proporcione uma noite de paz, de repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção e de vitória através dos nossos trabalhos e prazeres. Senhor, essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Aquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai Celestial,
que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.